Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje é o seguinte: evitando a procrastinação. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e eu vou ler dos versículos 59 a 62, que diz assim: E a outro disse: Segue-me. Ao que eles respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, a procrastinação rouba as oportunidades de servir. A procrastinação é um ladrão do tempo. Jesus era severo quanto à questão da perda de tempo. Nessa passagem, o raciocínio de Jesus é que devemos controlar a nossa tendência de colocar as coisas mais importantes em segundo plano. Em todos os instantes, precisamos ser sábios para investir o nosso tempo. Jesus está só observando quem tem compromisso com Ele. E isso significa mudança de prioridade dos valores da vida, mudança imediata. Foi uma questão que Jesus enfrentou várias vezes. Como poderia ajudar as pessoas a compreender a grandeza de segui-lo? Se você encontrar a pérola mais preciosa, ele disse: venda tudo o que tem para possuí-la. Se tropeçar no tesouro escondido, ele terá precedência sobre tudo. Mude toda a sua maneira de viver. Até o círculo mais íntimo de Jesus contou entender este ensinamento. Em Mateus 26, Jesus traz Pedro, Tiago e João para o jardim do Getsemane. Deixou os outros 8 e Jesus lhes disse que sentia tristeza por causa da morte próxima. Implorou para que ficassem com ele e orassem. Depois, afastou-se alguns metros e caiu numa oração profunda e cheia de paixão. Quando veio olhar os seus discípulos, eles não estavam fazendo o que pedira. Caíram no sono. Por isso, ele os admoestou a vigiar e a orar, e não cair em tentação. Desejamos realmente servir a Deus do jeito certo, mas a humanidade continua atrapalhando o caminho. 2 vezes Jesus voltou à sua batalha espiritual, agonizando pela crise do destino humano. Ele lidava com o nosso pecado, a nossa punição e a sua submissão à vontade do Pai. O diabo deve ter usado todas as armas do seu arsenal maligno. Jesus enfrentou tudo sozinho. Ele ansiava pelos seus amigos mais íntimos, mas toda vez que ia olhá-los, eles estavam dormindo. Dormiram no momento inicial e mais importante com Jesus, antes da crucificação. Nesse mesmo jardim, o destino da raça humana estava na balança. Os 3 amigos não podiam saber de antemão. Eles não conseguiam compreender as implicações espirituais daquele momento. Cederam à fraqueza, dormiram em vez de vigiar. Está escrito nas parábolas de Jesus repetidas vezes: o seu tempo é o seu tesouro. Gaste-o com sabedoria. O que você pode fazer para Deus? Como você pode investir nesta hora? Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, principalmente quando se trata do uso imediato do nosso tempo. Se conseguimos fazer isso, ainda que mais ou menos, os frutos da nossa vida serão um pomar tão amplo que alimentarão o mundo. Somos tomados pelo urgente em vez do essencial. Mas por que não agimos? Porque procrastinamos. E pelo fato de procrastinar,
roubamos de nós mesmos e dos outros também as bênçãos que jamais conheceremos. A procrastinação lhe rouba as oportunidades de servir. Repito eu. Não há procrastinador que seja bem-sucedido. Há tanto que fazer ao mesmo tempo que ficamos sobrecarregados, estressados e exaustos. Um dos maiores segredos do sucesso é viver um momento de cada vez e investir nele da melhor maneira possível. Nossa carreira é composta de tempo. Nosso casamento e o sucesso familiar dependem de tempo. Nosso relacionamento com Deus é avaliado pelo tempo. Todo dia, todo momento, a procrastinação afasta as pessoas dos portais do céu. Talvez a melhor narrativa bíblica sobre esse problema esteja em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 24. Félix, cujo nome verdadeiro era Antônio Félix, era grego de nascimento. Tinha algum laço forte no Império Romano e foi indicado procurador da Judéia pelo seu irmão. Por causa dessa indicação, Félix foi o homem que ouviu a argumentação de Paulo quando o apóstolo foi acusado injustamente de sedição. Paulo usou a oportunidade para falar do evangelho ao procurador. Drusila, a esposa de Félix, era uma das 3 filhas de Herodes, Agripa I, e Félix havia roubado do marido para fazer dela sua terceira esposa. Sua irmã era casada com o rei. O pai delas matou Tiago, irmão de João, e tentou matar Pedro. Seu tio bisavô, Herodes Antipas, decapitou João Batista. E seu bisavô, Herodes o Grande, promoveu o infanticídio em Belém, na tentativa de eliminar o Messias recém-nascido. Essa era a família de Drusila, linhagem distinta e diabólica. No início da história, Paulo está se apresentando diante de Félix. Fica subentendido que este era apenas o acordo inicial. Félix acabou apresentando-se diante de Paulo. Paulo se lançou em defesa de Jesus Cristo, o Filho de Deus e a salvação do homem. Para Paulo, não importava muito onde estava, o que estava enfrentando. Aonde ia, falava do Evangelho, a urgência de falar de Cristo, pois não há nenhum momento sequer para procrastinação. Félix ficou aterrorizado diante do seu pecado e culpa. A voz de Deus chegou clara ao seu coração. Depois, Félix tornou-se frio para o Evangelho. Quando a voz de Deus o chamar, não cometa o erro de esperar até amanhã. Pode ser um erro fatal. A procrastinação nos afasta do serviço, do sucesso e talvez até da salvação. A procrastinação não leva em conta as incertezas da vida. Amanhã, como sabemos, é uma proposição incerta. A Bíblia fala em Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele poderá trazer. Somente o hoje, como eu tenho falado repetidas vezes, está em nossas mãos. Deus nos fixou no tempo. Ele o prende ao presente para desligá-lo do passado e do futuro. A brevidade e a incerteza da vida é como neblina que aparece por um instante e depois se dissipa para sempre. Tiago foi um dos 3 homens que dormiu no jardim enquanto Jesus agonizava na noite da sua paixão. Depois da ascensão de Jesus, Tiago descobriu o que significava perder a pessoa mais importante do mundo. Tarde demais para dizer em carne o que não foi dito. Ele escreveu uma carta sobre a vida cristã, talvez a mais exortativa de todas as epístolas, que contém um mandamento em cada 2 versículos. Amanhã, Tiago diz, é a palavra mais perigosa da Bíblia. É preguiçosa, presunçosa, imprudente.
Deus prefere hoje. Hebreus, capítulo 3, versículo 13, nos adverte que devemos exortar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que não sejamos endurecidos pelo pecado. Aconteceu com Félix, pode acontecer com você. Mesmo assim, ainda que tivéssemos controle sobre o amanhã, ainda haveria o problema da procrastinação. A procrastinação não leva em conta o caráter único da convicção. A vida reserva momentos de definição para cada um de nós. Momentos em que Deus atravessa o tempo e o espaço e trata conosco, direta e pessoalmente. Quando Deus fala, a hora é agora. Deus é persistente, mas a vida é pouco previsível. Sua mente pode estar ocupada com outros pensamentos amanhã. Você pode não estar tão sensível amanhã. Amanhã, tudo muda. Hoje é o dia que Deus escolheu para chamar a sua atenção, e com Deus não há coincidências. A Bíblia afirma isso repetidas vezes. Não se atrase, não recue e não perca o momento. Em Isaías 55, versículo 6 está escrito: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Deus nunca para de falar, nós é que paramos de ouvir. No Salmo 119, versículo 60 está escrito: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Salomão, que recebeu a sabedoria divina, foi à deriva espiritual com o passar do tempo e diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, ainda que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Eclesiastes 12, versículo 1. Sabemos que Deus chama a todos. Ele nos chama para ser salvos. Convoca-nos para o serviço. O que se perde quando ouvimos e não atendemos? Pode-se perder a salvação para sempre, como deve ter sido o caso de Félix, o caso do jovem rico que se encontrou com Jesus. Ele teve seu momento decisivo e, infelizmente, lhe virou as costas. Não temos registro de nenhuma mudança no coração desse jovem. E eu pergunto a você, o que você está esperando? Não está na hora de você se render a Cristo, que te ama e morreu por você? Não está na hora de sair da vida de pecado que só conduz à tristeza e à destruição? Não está na hora de dizer sim à obra que o Espírito de Deus colocou em seu coração? Algum chamado que Deus separou para você? Quanto tempo ele ainda vai insistir? Não está na hora de colocar a casa em ordem e levar a família aos braços de Cristo? Não está na hora de começar a honrar a Deus com o trabalho das suas mãos? De honrá-lo em seu local de trabalho, abandonando as práticas que o entristecem? Então, meu irmão e minha irmã, repita assim comigo e fale o seu nome. Eu, Fátima, decido viver com todas as minhas forças enquanto tiver fôlego. Decido nunca perder sequer um momento e aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível. Decido nunca fazer uma coisa que eu não faria se fosse a última hora da minha vida. Tudo é feito de tempo. E nesse exato momento, tudo está em suas mãos. E eu te pergunto, o que você está esperando? Amém? E graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, não vamos deixar para amanhã, para depois, o que podemos fazer hoje. Vamos orar e apresentar a nossa vida, a nossa família a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós muitas vezes demoramos para agir, muitas vezes procrastinamos. Mas nesse dia que se chama hoje, nós queremos uma mudança na nossa vida. Não vamos deixar para amanhã aquilo que podemos realizar hoje.
Pai, nós queremos neste momento entregar a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso serviço, tudo aquilo que nos pertence e fazer para Ti, Pai, o melhor. Fazer da melhor maneira possível e no menor tempo possível. Pai, nós não vamos fazer como os discípulos que dormiram, que não vigiaram, que caíram em tentação. Mas nós temos o compromisso de fazer tudo no tempo oportuno, sem deixar de lado aquilo que nós podemos realizar hoje, agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a continuar nos acompanhando aqui no canal do YouTube. E se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like. E também nós queremos te dizer que você pode enviar mensagem de texto, se assim você o desejar, com pedido de oração, para o seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Capaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.